nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Queridas religiosas, caríssimos fiéis, podemos nos assentar. Celebrando a Santa Missa do segundo domingo após a festa de Pentecostes e o domingo após a festa de Corpus Christi, o Evangelho e também a Epístola nos colocam o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que é manifestado no seu sacrifício da cruz e que se faz também manifestado na Eucaristia. Temos nosso Senhor verdadeiramente presente, o seu sacrifício de amor por nós. São João, na sua epístola, diz que o mundo nos odeia. O mundo não quer participar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, prefere o pecado. E quando são corrigidos, geram ódio contra nós. Mas a igreja, os padres, o Papa nunca pararão de pregar a verdade. Quer agrade, quer desagrade ao mundo. Porque vivemos e seguimos a nosso Senhor. Porém, o sacrifício de Cristo, ele muda, ele altera um pouco o que era concebido como santidade para o judaísmo. Santo era aquele, justo, poderíamos colocar, era aquele que obedecia perfeitamente à lei, mesmo nas suas minúcias. Agora, com nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos o amar a Deus sobre todas as coisas e o amar o próximo como a ti mesmo. Não é uma mudança dos mandamentos, mas a sua perfeição. Temos que amar a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o amor de nosso Senhor Jesus Cristo é um amor de sacrifício. Nosso Senhor mesmo disse: amai vossos irmãos, mas também amai os vossos inimigos e fazei bem àqueles que vos perseguem. Amar os vossos inimigos, eis o amor de sacrifício. Eis o amor que irá nos colocar de fato na cruz e que trará para nós, talvez, até certo sofrimento, mas esse é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Se uma pessoa pecou contra nós, nos caluniou, nos deu um golpe, fomos, talvez, maltratados por uma pessoa, o nosso coração ficará triste, ficará magoado. E muitas vezes, alimentado pelo ódio, pelo desejo de vingança, irá querer o mal para aquela pessoa. Nosso Senhor diz claramente que aquele que tem ódio e deseja o mal para com seu irmão já é homicida. Assim como aquele, conforme diz nosso Senhor, que apenas olha para uma mulher e gera desejo nele, já é adúltero. Porque já cometeu o pecado no seu pensamento, na sua vontade, no seu coração. Então temos que ter um coração semelhante ao de nosso Senhor. Ao vermos nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, devemos lembrar dos nossos pecados. Nosso Senhor muitas vezes é ofendido. Quantas vezes uma pessoa que pecando constantemente durante um ano irá ofender nosso Senhor, mas Ele está sempre pronto para perdoar. Se nosso Senhor nos perdoa, nós que pecamos e erramos contra Ele, com que direito nós temos de não perdoar aquele que pecou para conosco? Devemos então sim amar aqueles que erraram contra nós. Certa vez um padre contava que ficou muito admirado com o testemunho de uma senhora. Ela dizia que o padre deveria rezar muito por seu marido, porque ele está muito ofendendo a Deus, pecando no adultério. E que se continuar assim, irá perder a sua alma. E o que admirou no padre foi que esta senhora estava tranquila, serena. Lamentava o marido, mas em momento algum ela colocou a sua situação. Também eu fui traída, também eu estou envergonhada, também eu recebi uma ofensa. Mas não, ela colocou apenas
a situação da eternidade de Deus. Coitado deste homem, porque ela sabia que, seguindo a religião e a sua fé, estava caminhando para o céu. O casamento, ele é uma união até que a morte os separe. E ela sabia que, morrendo, estava na graça, vivia uma vida santa, mas pedia orações pelo seu marido. Ela tinha uma noção semelhante à de nosso Senhor, que não olha tanto para o seu sofrimento, mas quer a salvação do seu próximo. Então, amor de sacrifício que sai de si. Se quisermos ser santos, precisamos rezar e oferecer sacrifícios pelos pecadores. Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze ou faça sacrifícios por elas. Pois bem, se quisermos realmente sermos santos, temos que fazer sacrifícios e orações por aqueles que nos ofenderam. Rezar pela conversão deles. Padre, tal pessoa me deu um golpe e eu tomei um grande prejuízo. Vou rezar pela conversão dela, porque se ela continuar assim, dando golpe nos outros, irá perder a sua alma. O dinheiro, de certo modo, uma pessoa que pensa assim, fica em segundo plano. Padre, uma pessoa me caluniou. É preciso que ela se converta, senão, por conta desse pecado, ela poderá ir para o inferno. Mas, por mim próprio, não importo acerca da ideia que os outros terão de mim diante dessa mentira. Então, colocar a salvação do irmão e do próximo acima do nosso conforto. Nosso Senhor, ele explica muito bem na sua parábola, sobretudo, dando um exemplo do pai, ou seja, o homem que convida, Nosso Senhor fala isso aos fariseus, ou seja, aos judeus. Nosso Senhor então convida os judeus, prepara para o povo escolhido o banquete sagrado da Eucaristia. Eles que sobreviveram no deserto comendo o maná, que celebravam o sacrifício do cordeiro pascal, não aceitando a Cristo, não entraram, não receberam o banquete preparado por Deus. E o que o homem que preparou esse banquete disse aos seus servos? Saí pelas estradas e chamai todos aqueles que encontrarem para a minha casa. A Santa Igreja Católica está sempre de portas abertas. Nós queremos que todas as pessoas do mundo inteiro se convertam e participem da Santa Religião, que possam se confessar e receber os sacramentos. Por isso a igreja não faz uma acepção de pessoas. Todos são convidados, mediante a conversão e mudança de vida, a participar da Santa Igreja. E a igreja não apenas dá esse testemunho de querer a salvação, mas também realiza obras. Ela realiza o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Igreja Católica é a maior instituição de caridade do mundo. Não há outra instituição que possa chegar a seus pés quando falamos da caridade. É claro que ela opera segundo a vontade de Deus, inspirada por Deus. Quantos orfanatos, colégios, também faculdades, abrigos, como o nosso abrigo dos idosos, em que a Igreja Católica coordena e direciona na caridade as sociedades, as coisas do mundo. Então, sim, a igreja dá esse testemunho de amor e de caridade, mas será caluniada, será perseguida, será odiada pelo mundo. Porque o mundo não vai conseguir entender o que é um amor se não olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. Na parábola, então, aqueles que foram convidados dão 3 desculpas para não participar do banquete. Podemos colocar aqui o banquete da Eucaristia, mas também colocar o banquete eterno no céu, a ceia celeste no céu, em que estaremos diante de Deus. Os primeiros vão dizer: comprei uma quinta, ou seja, um terreno. Santo Agostinho, falando e explicando esse evangelho, ele diz que esses são os ambiciosos, que não guardando o Santo Domingo, não guardando o dia do Senhor, e não querendo guardar mesmo podendo, porque alguns não podem, médicos,
enfermeiros, dependendo da profissão, a pessoa, por necessidade, para o bem comum e da sociedade, terá que trabalhar. Mas alguns, por conta da ambição e do desejo, uma certa avareza, de um certo orgulho, não querem colocar-se sob a lei da igreja, não querem guardar o seu domingo, querem ser senhores de si e não servos de Deus. Assim, o orgulhoso tem o seu vício reprovado. Ele quer se governar, de Santo Agostinho, e não quer ter um mestre. Por isso, ele se desculpa, não, obrigado, não quero. Se olharmos para a população de Bom Jesus e para essa igreja, quantos que foram batizados fizeram até a primeira comunhão, mas que infelizmente no dia de hoje não quiseram participar da Santa Missa. Disseram não, eu me desculpo, mas não irei. Então o primeiro ponto são os bens deste mundo, que muitas vezes vão tirar do coração do homem o desejo de ir à Santa Missa. Se uma pessoa, por exemplo, comprasse um sítio, e todo domingo fosse para esse sítio, todo fim de semana, e isso o impedisse de participar da Santa Missa, teremos aqui um grave problema. Não que seja ruim ter um sítio, ter bens, mas estes bens e o desejo deles não nos podem fazer ofender a Deus. O segundo ponto, o segundo tipo de pessoa é aquele que comprou 5 juntas de bois e vai experimentá-las. Santo Agostinho comenta dos 5 sentidos. Estamos falando dos desejos da carne. Os olhos veem, os ouvidos escutam, as narinas cheiram, a boca sente gosto e todos os membros tocam. Mas o jugo é mais facilmente aparente pelos olhos, pelas orelhas e pelas narinas. Na boca está o paladar, que revela uma espécie de sentido na medida em que nada pode ser sentido se não for tocado pelo paladar. Assim, Santo Agostinho nos fala que muitos deixados a levar pelos seus sentidos esquecem de Deus. Querem sentir os gostos das coisas deste mundo, mas colocam Deus em segundo plano. Quantos que por uma simples confraternização ou um evento, uma reunião de família, já logo se dispersam e se desculpam de irem na Santa Missa. Terei um almoço com a minha família ao meio-dia, logo não posso ir na missa das 7. Muitas pessoas, sobre um pequeno pretexto, já querem se desculpar, porque estão mais ligadas aos sentidos do que a Deus. Assim, Santo Agostinho continua. As 5 juntas de bois são chamadas porque são categorizadas como os sentidos e as buscas das coisas terrenas. Os bois cultivam a terra, mas os homens, distantes da fé, entregues às coisas terrenas, recusam-se a acreditar em qualquer coisa, querem buscar os sentidos do corpo. Não acreditam que exista algo que não vejam. Muitos vão dar esse argumento. Eu não sinto, eu não vejo a Deus, e vão, guiando-se pelos sentidos, perder a fé. É algo semelhante, àquilo que nosso Senhor disse a São Tomé: bem-aventurados que creem e não viram. Ser e deixar-se levar pela fé é justamente guiar-se pelo espiritual e não pelos sentimentos. Por fim, nós temos, além dos bens deste mundo, além dos prazeres da carne, existem as pessoas que muitas vezes nos tiram de Deus e da Santa Missa. Uma pessoa que dissesse, e como muitas vezes acontece, a pessoa está na igreja, bem frequentando a Santa Missa, está vivendo uma vida cristã, e então deseja casar-se. Porém, casando, às vezes meramente no civil, coloca o casamento religioso em segundo plano. Muitos acabam caindo nesse erro de colocar Deus em segundo plano e colocar as coisas práticas da vida na frente. Há também aqueles que, por conta de uma pessoa, de uma paixão, vão buscarem ficar numa situação de pecado e assim não podendo participar do banquete da Eucaristia. Infelizmente, por conta
de uma pessoa, de uma paixão desordenada, a pessoa está a perder o céu. Então temos que entender e deixar isso muito claro. Eu tenho que buscar a nosso Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Se um bem material está me tirando a Cristo, eu devo largá-lo. Se os sentidos, tanto a curiosidade dos olhos como os prazeres da carne estão me tirando a Cristo, estão tirando de mim o poder frequentar a Eucaristia pelo pecado, eu devo mortificá-los. E se uma pessoa está sendo para a minha vida causa de pecado, e não há outro meio, senão afastar-se dela. Porque vale mais viver essa vida junto a nosso Senhor do que junto àquela pessoa pela qual você tem caído no pecado, ser condenado. Então, devemos estar atentos. Não deixemos que as coisas deste mundo, não deixemos que os prazeres da carne ou as pessoas nos influenciar para longe de Deus. Ao mesmo tempo, nosso Senhor pede que nós não apenas possamos convidar todos a entrar, mas nosso Senhor diz, obrigai-as a entrar. Nosso Senhor fala no sentido de fazer força, em incomodar. Sim, o católico ele deve constantemente ter o desejo de evangelizar, toda a oportunidade de chamar outro para participar da religião, e mesmo que isso gere incômodo. Porque a vida espiritual é algo que sim, nós devemos ter uma preocupação para com a salvação do próximo. Então, se na minha família alguém não tem frequentado a Santa Missa, não desista, não cesse de convidar, não cesse de rezar por ela, de convidar para a oração. Se no meu serviço são poucos os que praticam a religião, seja ali o religioso, não tenha medo de professar a sua fé católica, de buscar de todos os meios e formas possíveis a salvação do nosso irmão. Então tenhamos esse coração de nosso Senhor, o coração que deseja amar e salvar o próximo. Assim, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a nós mesmos, nós encontraremos a salvação das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santo Agostinho, rogai por nós.